Sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Aqui me encontro com a Natasha. Olá, Natasha. Olá, Sandra. Olá a todos. Está tudo bem? Graças a Deus a tua semana foi boa? Cansativa, mas boa. Exato, isso é que importa. Olha, minha querida, cá estamos outra vez para É verdade. partilharmos uma com a outra este estudo magnífico da lição 6. E as possibilidades são ilimitadas, não é? É o título da lição e a verdade é que realmente os ensinos que ela nos traz são espetaculares. É interessante ver, nós quando olhamos assim para o título possibilidades ilimitadas, mas quer dizer, vivemos num mundo que as coisas não são ilimitadas, não há recursos ilimitados, não há, mas depois quando começamos a estudar a lição, não é, Sandra, começamos a ver que, uau, espera, realmente as coisas com Deus podem ser ilimitadas, não é? É porque a fonte é ilimitada, logo se a fonte é ilimitada, as nossas possibilidades também são. Exatamente. 1 Coríntios 12, 11 diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quando eu li este verso, se não tivesse seguido a leitura, ficaria um bocadinho perdida. Não sei o que é que tu pensaste. Sim. Não é? E pensei logo assim, vamos falar sobre o Espírito Santo, é tão complicado, pensei eu. Mas logo a seguir, logo no primeiro parágrafo eu percebi, ok, tranquilo. Vamos continuar a falar de testemunho. Exatamente. Ora bem, e realmente quando falamos sobre testemunho, temos muita dificuldade em falá-lo de forma breve, não é? Sabemos que não temos muito tempo para falarmos sobre as possibilidades ilimitadas, mas a verdade é que falar de testemunho e ainda por cima falar sobre o facto de o dom espiritual estar associado a esse mesmo testemunho é complicado num espaço de tempo muito, muito curtinho, não é? Mas vamos conseguir, vamos sintetizar, não é, Sandra? Vamos sintetizar. Sim, as mulheres têm essa capacidade, não é, de sintetizar. Bem, a lição deixa-nos logo muito felizes porque diz-nos que devemos ser a luz do mundo, os embaixadores de Cristo, não é? E o sacerdócio real. E isto faz logo pensar que somos muito importantes. Somos muito importantes para o trabalho de Deus, não é? E depois logo a seguir dar-nos uma das ferramentas fundamentais para de facto podermos ser considerados, não é? Este testemunho, estes embaixadores de Cristo, não é? É verdade. Que são, como tu já referiste, que são os dons espirituais, e não só, Sandra, porque vamos ver também isso ao longo da lição. Os nossos talentos também podem ser utilizados, não é? Usados para Deus. Sandra, há aqui uma frase que, peço desculpa, ver se eu consigo aqui encontrar. Eu gostei muito desta frase de Ellen White, que diz que não há limite à utilidade da pessoa que, pondo de parte o eu, dá lugar à operação do Espírito Santo no seu coração e que vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Portanto, de facto, quando nós estamos nesta posição, não é? De consagração, de entrega, quando nós queremos vivenciar o nosso dia-a-dia na presença de Deus, não há limites para aquilo que nós podemos fazer em nome dele. O fantástico é que, da mesma maneira que Ele nos dá a salvação de forma gratuita, Ele também nos qualifica, não é? Ele capacita-nos para que possamos ser o melhor possível na sua obra. E para isso Ele vai nos dando dons diferentes, não é? E vai fazer com que esses dons diferentes possam ser unidos naquele que é o seu serviço. Exatamente. Outra ideia que a lição nos dá, e que é uma ideia também reconfortante, é que de facto é engraçado, na época da lição diz que ele concede dons espirituais a todos os crentes, portanto não há crentes especiais neste aspecto, ele concede a todos os crentes, e ele não chama os que têm qualificações, ele qualifica aqueles que chama. Exatamente. Isto então, é muito interessante, não é? Porque muitas vezes há pessoas que acham que não têm, mas eu não sei falar, mas eu não tenho escolaridade, mas eu isto, mas eu aquilo, e isso para Deus não interessa, isso para Deus não é barreira. Não é? E é por isso que a lição nos apresenta o exemplo daqueles que foram chamados pelo próprio Jesus, não é? Os seus discípulos, e nos apresenta a forma como estes homens eram, a transformação que sofreram, mas de forma a que possamos entender que, enquanto eles não se entregaram de toda a alma e todo o coração ao serviço, não é? Eles realmente não conseguiram encontrar... a gente vê isso no Pentecostes, não é? Exatamente. A gente vê isso no Pentecostes, só quando eles tiveram aqueles dias
unidos em oração e que de facto se puseram a nu, não é? Puseram-se a nu perante Deus e perante uns e outros, não é? Perante eles próprios, é que foi possível de facto haver aquela manifestação do Espírito Santo, não é? Que até foi visível, não é? Que sabemos que eram línguas de fogo por cima das cabeças, portanto até foi uma ação visível. E é giro também ver, Sandra, que de facto são dons diferentes, personalidades diferentes, características diferentes, mas com um objetivo de estarmos unidos no serviço, não é? De unificarmos a casa de Deus. Não é? Esse é o grande objetivo. Aquela imagem que nos é dada mais do que uma vez, da imagem do corpo de Cristo, não é? E de realmente pertencermos todos ao mesmo corpo e termos todos trabalhar para a mesma função, faz muitas vezes as pessoas dizerem isto de forma banal e não ponderarmos bastante o que é. Sabes que, não sei se já te aconteceu teres uma dor no teu dedo mindinho, aquele dedo mais pequenininho da nossa mão, não é? Que por vezes não valorizamos assim tanto. E quando nos dói, ou quando tem alguma coisa, não é? Nós dizemos, epá, a falta que ele faz, isto aconteceu há relativamente pouco tempo, porque eu cortei-me. E de repente deste conta que este dedo não está aqui por acaso. Afinal ele é muito importante, porque a sensação que me dava é que ele batia em tudo, não é? Porque ele estava-me a doer, batia em tudo. E a lição dá-nos exemplos também, não é? De uma coisa tão simples como as pestanas, que a gente podia achar que isto é tão acessório. Não é acessório, tem uma função de proteger os nossos olhos, não é? Tem uma função para proteger. E sem a presença das pestanas, toda e qualquer poeira e cisco, a minha gata acabou de voar, peço desculpa, toda e qualquer poeira e cisco entrariam nos nossos olhos e seria de facto muito desconfortável e provavelmente com consequências desagradáveis, não é? Muito desagradáveis. Inclusive a perder a vista. Portanto, de facto, tudo o que existe no corpo humano tem um propósito e uma função. Nós sabemos isso, nós sabemos que não há partes do corpo mais importantes que outras, podemos as considerar, mas o coração é fundamental, está bem, mas então experimenta lá viver sem os dois rins. O que é que te interessa aí ter coração, não é? Este tipo de exemplos assim. Portanto, nós sabemos a importância de facto de tudo o que temos no corpo humano. E esta imagem do corpo humano é muito utilizada, não é? Para representar também o corpo de Cristo, que no fundo somos cada um de nós que compõe a Igreja. Mas sabes que o interessante é nós realmente pensarmos que não há aos olhos de Deus ninguém que seja insignificante. Assim como também não há nada no nosso corpo que seja insignificante. E lá está, estas pequenas coisas que às vezes poderíamos pensar não serem tão importantes, quando elas nos falham, nós sentimos realmente o quão é difícil viver sem elas, não é? E Deus olha para nós e acha-nos o mais importante, nós temos o valor supremo para Ele, seja quem for. Ou seja, às vezes nós pensamos, aquela pessoa é mais importante porque ela tem uma visibilidade maior. Não é assim. Para Deus não existe uma visibilidade maior ou menor. Existe sim aquilo que a lição ensina e chama-nos a atenção, se nós queremos ou não, estamos ou não disponíveis para que Ele nos utilize no seu serviço. Exatamente, essa é a grande lição aqui, é isso mesmo. Portanto, independentemente do meu background, da minha origem, do meu percurso na vida, aquilo que interessa de facto é se eu estou disposta a ser utilizada por Deus, isso é um ponto fundamental, e compreender que não há ninguém a mais ou a menos. Todos somos fundamentais, todos temos uma função a desenvolver neste mundo, na Igreja. À semelhança dos órgãos do nosso corpo, não há um órgão que se sobreponha a nenhum outro, porque todos eles existem porque têm uma função, não é? E sem muitos destes órgãos a vida torna-se difícil, se não impossível. E eu acho que nos falta muitas vezes a humildade de compreender que Deus distribui os dons de forma diferente. Eu já disse daqui uma vez e volto a dizer, não é, que tu cantas bem, não é? É um dom que eu aprecio muito e que tu pões ao serviço do Senhor, graças a Deus por isso. Mas normalmente quando são assim dons que têm uma visibilidade maior, as pessoas acham que são dons mais importantes. É a tendência natural de hierarquizar as situações. Acho que é uma tendência natural. É pormos tudo organizado e criamos hierarquias. E então, não, elas não existem. Este tom está aqui, o teu está aqui. É onde elas não existem, porque tu repara, a lição ensina-nos que Deus
distribui e ele tem o cuidado de olhar para cada um de nós e saber exatamente qual é o dom que ele precisa desenvolver em mim, tendo em conta a minha personalidade, tendo em conta quem eu sou, não é? Ele tem em conta, ele não se limita. Isso é muito importante, esse pormenor, porque Deus não se limita a dizer, ok, pronto, vou-te dar este dom. Ele tem em consideração a nossa personalidade, portanto, a área em que a gente de facto se vai sentir mais à vontade e onde poderemos ser mais úteis, não é? Não é estar-nos a colocar numa situação constrangedora. Claro. Ele tem isso em consideração e não cria essas situações constrangedoras para nenhum de nós. Tu repara, cada pessoa tem a sua tarefa. Logo, os dons não podem ser todos iguais, senão, olha, vamos supor que todos nós cantávamos bem. Então, depois não haveria ninguém que se calhar tivesse o dom de decorar a igreja, não é? Ou de decorar o espaço de culto. Repara, nós não podemos ser todos o mesmo dom, temos tarefas diferentes. Mas sabes que às vezes as pessoas acham, tanto com os dons como com os talentos, como estás a falar, as pessoas às vezes têm um bocado esta noção de que se eu estou na igreja e aquela pessoa, vou buscar o exemplo da música que estavas a falar, e aquela pessoa sabe cantar, então eu também tenho que cantar. E não conseguem às vezes perceber que, se de facto, há pessoas que não têm ouvido, há pessoas que não acertam numa nota, é assim, a vida é assim. E eu penso muitas vezes, quando me apercebo às vezes deste tipo de situações e penso, esta pessoa devia ter consciência desta determinada situação e não insistir e compreender que ela vai ter espaço numa outra área, que Deus vai utilizá-la numa outra área. Mas eu acho que quando a pessoa se põe nesse tipo de papel, digamos assim, ela não está verdadeiramente a usar um dom que Deus lhe deu, senão ela até era afinadinha, não é? Eu acho que ela está a tentar fazer a sua própria vontade. Eu acho que aqui é unificar, é a ideia que eu tenho, Sandra, e já tenho esta ideia há muitos anos, é que as pessoas acham que há determinadas situações que se vivem na igreja, nomeadamente determinados dons e determinados talentos, que têm que ser iguais para todos, porque se somos todos adventistas temos todos que saber cantar, ou que somos todos adventistas temos todos que saber dar uma lição bíblica fenomenal, fantástica, em 5 minutos, explicar a Bíblia da A a Z. Que somos todos adventistas, temos todos a obrigação de saber pregar. E isto não é verdade. Isto não se aplica, porque nós somos todos diferentes uns dos outros. Temos que saber respeitar estas diferenças tal como Deus respeita. Aliás, basta só olharmos para os discípulos e voltamos outra vez aos discípulos. Cada um deles tinha a sua tarefa, cada um deles tinha as suas coisas a desenvolver. Tu repara, ninguém se calhar era tão certinho a tomar conta das finanças como era o Mateus. Exatamente, foi de profissão, exatamente. Exatamente, ninguém era tão sensível se calhar como o André. Exato, tão atento às necessidades dos outros. Pronto, ninguém era tão impulsivo e ao mesmo tempo tinha espírito de liderança como um Pedro. Jesus ensinou-nos isto da maneira mais básica possível. Ele escolheu homens que à partida seriam insignificantes, seriam daquelas pessoas que a gente até nem dava grande valor. Seriam as últimas pessoas a serem escolhidas, se calhar por nós. Exatamente. Ele escolheu-os, ele capacitou-os e foi como se nos dissesse, atenção, embora eu os capacite, eu respeito aquilo em que eles realmente têm o talento natural, não é? Exatamente. Em que eles são realmente capazes. Porque não seria justo Deus pedir-nos aquilo que sabe que nós não temos capacidade para dar. Exatamente. Embora não se capacite, não é? Só que, para que é que ele me vai dar o dom fantástico de cantar se eu não o tenho? Ou porque é que ele me vai pedir isso a mim se eu não o tenho naturalmente, quando ele me pode, se calhar, dar o dom da hospitalidade? Ou dar o dom de, sei lá, de fazer outra coisa qualquer, de cuidar das crianças, de fazer, não é? Portanto, nós temos que ter a humildade para aceitar que Deus realmente dá dons diferentes a todos nós e que Ele está à espera que o aceitemos e que dediquemos esses dons ao seu serviço. E nós não temos o dever nem o direito de andar a escolher os dons que queremos. Não é? Exato, sem dúvida, isso é um erro. As coisas não funcionam assim. Temos que escolher a roupa.
coisas não funcionam Não assim. é? Aliás, nós próprios dizemos isto aos nossos filhos. Reparem, vocês não podem querer fazer uma coisa para a qual não têm jeito. Não têm jeito, não é? Todas as crianças, todos os rapazinhos, por exemplo, gostam muito de jogar futebol. Há alguns que não sabem jogar futebol. Exatamente, Não é? é isso mesmo. Portanto, nós não podemos estar a insistir. Olha, Natasha, eu sei que nós temos um momento musical, verdade? Sim, é verdade, temos um momento musical apresentado pelo duo Gabriel e Gabriela e a música intitula-se Um Milagre, Senhor. Vamos então ouvir. Em um dia feliz e bonito, Deus mostrou seu imenso amor. Ele deu-me o presente mais lindo, pois nasci, sei que tenho valor. Mas o mal que aflige e castiga quis tirar toda a vida de mim. Mas meu Deus, com sua mão poderosa, deu-me vida completa, enfim. Um milagre
junto dele sempre vou estar. Realmente Deus tem feito milagres em nós, não é? Muito bonito este tema. É muito bonito mesmo. E o milagre começa quando o seu Santo Espírito nos é dado no batismo. E Deus quer que tenhamos a certeza de que isto acontece. Da mesma forma que Jesus recebeu as bênçãos do Espírito Santo, a verdade é que Ele também nos concede a nós essas bênçãos. E Ele tem um propósito quando nos dá os dons espirituais, e nós já falámos aqui. O propósito é que esses dons se tornem úteis à sua causa, mas acima de tudo eu achei maravilhoso quando li aqui na lição que Deus dá-nos para alimentar e fortalecer a sua igreja de maneira a cumprir o seu ministério. É que às vezes nós perdemos um bocadinho esta noção de que nós devemos estar preocupados com aquilo que a igreja desenvolve, com aquele que é o ministério da igreja. Eu devo me preocupar com o meu testemunho individual, verdade. É fundamental isso e temos estado a estudar esta lição, mas também é fundamental percebermos, enquanto igreja, se o nosso ministério realmente está a avançar, se nós realmente estamos a desenvolver tudo o que deveríamos desenvolver. E isso depende de cada um de nós, não é? Agora nessa... É aqui que entram de facto, aqui é que entra verdadeiramente a utilização dos dons espirituais. É de facto nesta unificação da igreja, neste desenvolvimento da igreja, neste nutrir a igreja, não é? Uhum. Entra de facto. E sabes que eu noto agora, nesta altura que vivemos e que é uma altura estranha, não é? A altura em que a igreja está a reabrir e parece que estamos a tentar recomeçar e apanhar o ritmo novamente, notamos um bocadinho este desligamento. Estivemos longe, afastados uns dos outros, embora com as novas tecnologias, e a sensação que me dá é que às vezes podemos correr o risco de nos sentirmos desligados uns dos outros. E é bom que entendamos que se não trabalharmos unidos e realmente como um só, nós não vamos conseguir cumprir o ministério que Deus entregou à sua igreja, não é? E nós devemos de ter a consciência de que aquilo que o Espírito Santo nos dá e aquilo que ele faz, o tal milagre, como cantava agora, o tal milagre que ele faz da transformação em nós, deve permitir que nos humilhemos o suficiente para aceitar a sua vontade e para aceitar que o meu dom não é meu, não é? O meu dom não é meu. É muito importante frisar isso. Não é? Não sei se tu achas isso, mas o dom não é meu, não é? Porque, repara, o dom é do doador, não é? É dele, ele só me empresta, mas ele é a fonte. Deus é o originador dos nossos dons, e a lição reforça mais uma vez que também é o originador dos talentos. E é giro ver que de facto todos os talentos provêm de Deus, mas nem todos os talentos são usados na causa de Deus. Não é? Pois não, nós temos o exemplo da música. Quantos artistas com vozes maravilhosas nós não conhecemos e não desenvolvem o seu talento em prol de Deus, não é? Exatamente. O talento em prol deles próprios, não é? Para ficarem famosos e para ficarem ricos, não é? E para se engrandecerem a si próprios. Portanto, é giro ver também esta correlação que, de facto, não nos podemos esquecer que todos os talentos naturais, como tu há pouco frisaste, também eles podem ser potenciados, digamos assim, pelo Espírito Santo, não é? Exatamente. E não nos podemos esquecer, Sandra, que os dons, como tudo na vida, têm que ser trabalhados. Ora bem, e para os trabalharmos temos que os descobrir, não é? Exatamente. A verdade é que existem muitas pessoas que já estão há muitos anos na igreja e que às vezes comentam, e eu ouço dizer, ainda não sei qual é o meu dom. E eu penso, mas como é que pode ser uma pessoa que já está há tantos anos na igreja? Se calhar, eu acho que é porque as pessoas estão à espera de um dom daqueles superstar, não é? Não sei se será isso ou se estão à espera de uma manifestação tipo Pentecostes para descobrir, e é assim, a gente esquece que às vezes Deus fala na brisa, não é? Não manifesta só na tempestade. O
o Pentecostes só depende de mim, não é? Se eu me despojar de mim própria e se eu estiver disponível, o Espírito Santo vai estar e vai me encher e vai me capacitar. Agora, o que eu acho é que por vezes nós, lá está, desvalorizamos os dons ou não sabemos que temos esses dons porque achamos que eles são insignificantes, não é? E então, como estamos à espera de um dom que sobressaia, dizemos com facilidade, ainda não descobri qual é o meu dom, não é? E isso não deveria ser proferido por nós, porque Deus é fiel, a lição diz-nos, fiel é Deus, e Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo nos nossos corações. Portanto, a partir do momento que o Espírito Santo está em nós, nós temos um dom. Temos que o descobrir temos que o desenvolver. Só mesmo através da oração. E depois lá está, é a tal situação que já tínhamos falado, nós temos inteligência, temos o intelecto, também temos que usar, não é? Claro. Nós temos que ser realistas e temos que perceber, espera, em que é que eu sou bom e em que é que eu estou à vontade, independentemente das minhas capacidades serem grandes ou pequenas, não é isso que está aqui em causa, é em que áreas é que eu me sinto à vontade. Então, se calhar vamos explorar por aí, se calhar vamos orar nesse sentido, porque provavelmente se eu estou mais à vontade nesta área ao invés daquela, então se calhar o meu dom será adaptado, provavelmente eu terei um dom que se adapte a este tipo de características, porque já vimos isso, não é? Que Deus alia esta entrega de dons, não só às necessidades da igreja, não só à nossa disposição, mas acima de tudo respeitando a nossa personalidade e o nosso ser. E é interessante ver também, nós vemos isso na parábola dos talentos, não é? Quando o Senhor entrega aos 3 servos os seus talentos para eles saberem gerir, e entrega a um 5, a outro 2 e a outro 1, e nós vemos que de facto que aquilo que era importante não era o número de talentos que cada um tinha, é o que cada um ia fazer com esses talentos. E a lição chama-nos a atenção para uma coisa, Sandra, e que nós devemos ter isto em consideração e que devemos levar isto muito a sério, é que à semelhança de tudo o que nos é dado, as coisas quando não são utilizadas, são-nos retiradas. Ora bem, os dons espirituais não vêm desenvolvidos na sua totalidade. Se nós não os desenvolvemos, não é? Se nós não fazemos com que eles deem frutos e se realmente Deus olhar para nós e vir que não valeu muito a pena, então se calhar é melhor atribuir este dom a outra pessoa, não é? Outra pessoa, exatamente. Portanto, nós temos de ter isto em consideração. Sim, Deus dá-nos com abundância, dá-nos com esqueci-me da expressão. Generosamente, generosamente, obrigada, dá-nos generosamente, mas nós depois temos há o outro revés, não é? Revés da medalha, que é a nossa responsabilidade para com os dons e os talentos que Deus nos concede. Pois, e aí é que está a nossa maior tarefa. A nossa maior tarefa é realmente olhar para o dom que Deus nos dá e pensar onde é que eu o posso desenvolver plenamente. O que é que eu posso fazer com este dom que Deus me deu? Sabes, a lição tem uma frase muito bonita que diz assim: para Deus o que importa não é tanto o que tem, mas antes o que se faz com o que tem. Exatamente. E isso realmente deveria ser um pensamento de reflexão para cada um de nós, porque, como tu dizias, se Deus nos dá o dom e nós apenas dizemos, ok, eu vou usá-lo uma vez por mês, ou vou usá-lo quando calhar, não é? Então o Senhor olha para nós, como fez o Senhor da parábola, e exatamente, diz, ao servo mau. Mas como é que é? Então eu dei-te o dom e tu não fazes nada com o dom, não o desenvolves, enterras? Mas então para que é que tu o queres, não é? Nós devemos estar muito atentos a isto, porque o que Deus nos pede é realmente serviço. E ninguém pode servir sem crescer, não é? Nós, quando começamos a trabalhar em alguma coisa, no início é sempre um bocadinho difícil porque não sabemos. Somos os novatos, os maçaricos, não é? Como se costuma dizer, não é? E é novato vem de novo precisamente porque tudo é novo para nós, não temos experiência. Mas a verdade é que quanto mais mexermos, quanto mais fizermos e quanto mais aprofundarmos, mais fácil se torna. Claro. E de repente tu estás a ter ideias para abrir novos caminhos com aquilo que já tens. Ora, se nós nos arrepiamos e temos medo da fase do novato e da fase da exploração, então de nada vai valer o dom que Deus nos deu. Exatamente. Ela não vai ter aqui uma frase muito gira que diz que
Ela diz que isto é uma verdade eterna, que a lei do serviço torna-se no vínculo que nos liga a Deus e ao nosso semelhante. E de facto é, sem dúvida, sem dúvida. Tudo isto que estamos a falar, não é, tem como objetivo o nós estarmos cada vez mais capacitados para o serviço ao próximo, que é isto que Deus nos solicita, que é isto que Deus, quando nos diz que somos a luz do mundo, que temos que testemunhar, que somos embaixadores, resume-se ao serviço ao próximo. Aliás, é vermos o ministério do próprio Jesus, não é? O ministério do próprio Jesus foi um ministério de serviço. E repara, nunca ouvimos Jesus dizer eu tenho um dom espetacular. Olha, reparem bem neste dom que eu tenho, não é? Muito pelo contrário. Ele fazia tudo, não é? Ele fazia tudo de forma... Ele tentava fugir ao máximo à ribalta, não é? Exatamente, não é? Não são poucas as vezes em que nós ouvimos dizer vai e não contes a ninguém, não é? Ou vai primeiro e não... Ou seja... Quando Jesus fazia, a grande preocupação dele era o seu próximo, era a necessidade do próximo, era servir com tudo o que tinha. E é isso que o conhecimento fosse dado ao Pai. Exatamente. Porque é o que nós dizemos logo no início, não é? Os dons não são nossos. Isto é como aquela ideia que nós temos dos mordomos, não é? Que cuidam da casa dos seus senhores e cuidam de tal forma que muitas vezes passa a ser muito deles, não é? A casa é muito deles. Aliás, vêem-se características da própria personalidade do mordomo muitas vezes nas casas onde eles estão. Mas a verdade é que a casa não é dele. E nós devemos ter esta noção. O trabalho que nós fazemos é um trabalho para Deus. Portanto, toda a glória tem que ser dada a Deus. E por isso, quando nós temos um dom que as pessoas reconhecem estar desenvolvido, nós não devemos encher o peito e dizer, Ana, eu sou muito bom, isto correu-me muito bem. Não, devemos dizer, graças a Deus, porque eu tive a capacidade de usar aquilo que Deus me deu. Amém. É isso mesmo. Porque todos nós, era como tu dizias, todos nós somos valiosos aos olhos de Deus, todos nós somos necessários para o desenvolvimento da sua obra, não é? Todos os membros da igreja têm um propósito neste mundo. E não há um melhor que o outro. Há dons diferentes, sim. Há dons mais de liderança, há dons que se calhar se desenvolvem mais nos bastidores, há outros que estão mais visíveis, mas isso não tira o valor a ninguém, não tira o valor a ninguém e não tira o propósito divino de ninguém, que é que de facto possamos ser seus servos, possamos servir aos outros, para que os outros possam ver Deus em nós. E sabes, quando nós temos esta noção de que realmente tudo o que Deus nos dá não é pequeno, então vamos olhar para as coisas de forma diferente. Deus não nos dá nada pequeno. O que é pequeno é a nossa visão. Nós é que podemos olhar de forma pequena, mas aquilo que Ele nos dá certamente é muito bom, porque Ele dá o melhor aos seus filhos. Exatamente. E sabes que uma das coisas que me fez pensar muito nesta lição foi realmente pensar, será que eu ainda estou a defraudar Deus, não é? Será que eu ainda estou a utilizar pouco o dom que Ele me deu? E isso é uma das coisas que a mim me deixou também a pensar, não é? Não é? Principalmente quando a gente chega à parte da lição, que nós já referimos, não é? Que nos diz que, atenção, se o dom não é desenvolvido, se o dom não é usado, meus amigos, temos pena, mas vamos passar para o seguinte. E isso também não me deixou apreensiva, mas deixou-me a pensar, não é? Deixou-me a pensar de, será que eu já me dei ao trabalho de fazer aquilo que a lição ensina, no fundo, que é colocar-me à disposição de Deus e dizer, ok, Deus, eu estou aqui, eu tenho presente que tu me concedestes dons, que o teu Santo Espírito me capacita, então ajuda-me a identificar esses dons e ajuda-me de facto a utilizá-los para a tua obra, a utilizá-los para te engrandecer, a utilizá-los para unificar a tua igreja. Será que eu já me dei ao trabalho, eu, Natasha, de fazer isto, Sandra? Pois, essa foi a pergunta que eu, Sandra, também me fiz, não é? E acho que essa é a pergunta que nós devemos deixar também àqueles que nos ouvem. Sem dúvida. O objetivo desta lição, como de todas, é fazer-nos crescer. E não há crescimento sem dor, já dizia a minha avó, não é? Portanto, se não há crescimento, exatamente, se não há crescimento sem dor, eu tenho que olhar muito para mim, eu tenho que explorar aquilo que está dentro de mim e perceber se efetivamente
aquilo que Deus me deu está a ser usado para a sua causa. Minha querida, eu penso que a lição já conseguimos, neste curto espaço de tempo, pensar. Sim, pelo menos focar os pontos centrais da lição, não é? Ressalvar aqui os pontos principais da lição. Há sempre muita coisa que fica por dizer, não é? Há sempre muita coisa que fica por dizer, mas a verdade é que realmente nós, no espaço que temos aqui nas palavras cruzadas, é pouco, não é? É pouco. E por isso convidamos a quem tiver a oportunidade, para além de nos ouvir, de estudar o trimesário para poder aprofundar mais tudo aquilo que nós dissemos aqui, não é, Sandra? Até porque seria muito interessante que deixassem também questões ou que deixassem comentários na nossa página, porque certamente terá alguém que os vai ler e os vai apreciar e vai responder às questões, e por isso nós estamos aqui a utilizar esse instrumento, mas também queremos que ele seja utilizado para o testemunho, não é? Portanto, se alguém quiser partilhar uma história sobre o seu dom, a forma como o utilizou, certamente será para nós os seus talentos, exatamente. A maneira como pôs os seus talentos ao serviço de Deus também, não é? Exatamente, será muito bom. Minha querida, foi um prazer enorme estar contigo. Igualmente, Sandra, gostei muito também. Espero que todos tenham gostado também desta lição, que sintam curiosidade e a necessidade, de facto, de aprofundarem junto de Deus, não só a descoberta dos seus dons, mas, de facto, o desenvolvimento dos mesmos para o serviço da causa do Senhor. Sandra, foi um prazer, voltamos a encontrar. Até breve. Até breve, querida.